Nesse seminário, nós vamos apresentar um pouco sobre essa figura histórica extremamente importante para a nossa literatura nacional, que é José de Alencar, suas principais obras, sua influência nos dias atuais e sua importância no romantismo brasileiro. José de Alencar foi um romancista, jornalista, advogado e político brasileiro. Ele foi um dos maiores representantes na corrente literária indianista e do romantismo brasileiro no geral. Ele se destacou muito na carreira literária com a publicação do seu primeiro romance indianista, que é o Guarani. Desde novo, ele foi influenciado pelos ideais políticos do pai, que era senador, assim como o irmão, que também se tornou diplomata. Ele era conservador e, por sua árdua defesa em relação à escravidão no Brasil, ele possuiu ideias consideravelmente controversas. Por não conseguir seguir os passos do pai no Senado, ele passou a investir na literatura, deixando a política bem de lado. A primeira obra de Alencar é intitulada 5 Minutos e foi lançada em 1856. A segunda é chamada de A Viuvinha e foi publicada no ano seguinte. O Guarani é a mais famosa delas, foi a primeira obra indianista do Alencar e data do mesmo ano. A primeira edição foi em jornais, nos que a gente conhece como folhetins, e a versão em livro veio só depois. Naquela época, muitos escritores, muitos poetas estavam tentando produzir trabalhos que demonstrassem essa preocupação com a nossa cultura nacional, que definissem e representassem nossa identidade literária nacional. E José de Alencar fez isso muito bem, principalmente na primeira geração romântica. Ele fez trabalhos como o Guarani, o Birajara, Iracema, que demonstram muito desse nacionalismo, colocando o índio como papel principal, bem como mostrando nossas riquezas naturais. Alencar morreu em 1877 por complicações em virtude da tuberculose, e nessa época ele possuía grande significação e ele já era considerado um dos maiores autores de todos os tempos. Anos mais tarde, ele foi homenageado como patrono da cadeira número 23 na Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis, quem também era um grande admirador de sua obra. Bom, as obras mais importantes que serão alvo de análise nesse seminário serão O Guarani e Iracema, ambas indianistas, Lucila e Senhora, ambas de romances urbanos. A primeira obra que a gente vai falar aqui é O Guarani. Ela é uma das obras mais destacadas do escritor Alencar e ela foi, a princípio, publicada em folhetins para o Diário do Rio de Janeiro em 1857, durante a primeira fase do romantismo no Brasil. Ela tem o caráter indianista e se passa na primeira metade a história se passa na primeira metade do século XVII. A obra tem como espaço o interior do Rio de Janeiro, onde D. Antônio de Mariz vive com sua família numa fazenda. Ela é um romance romântico, indianista, como eu já disse, e ela tem como objetivo construir uma identidade cultural. O enredo de Guarani se mostra um pouco mais complexo do que os demais romances de José de Alencar. Nele, há dois principais conflitos, entre os índios e os portugueses, que se estabelecem nas terras, e entre os admiradores de Cecília, a Ceci, que é a mocinha, o Peri, o Álvaro e o Loredano, que todos eles estavam interessados na mão da Ceci. Ele é dividido em 4 partes: os aventureiros, Peri, os aimorés e a catástrofe. O romance retorna ao ano de 1604, época que os reinos de Portugal e Espanha ainda disputavam terras no continente americano. A trama se inicia às margens do rio Paquequera, um afluente do rio Paraíba, onde está localizada a residência do fidalgo Dom Antônio de Mariz, que vive com sua esposa, Dona Lauriana, seu filho, Diogo, sua filha Cecília e sua sobrinha Isabel, juntamente com o índio Peri. Na propriedade também viviam os aventureiros que participavam de expedições, entre eles Loredano, um ambicioso italiano que mais adiante se torna o vilão do romance. Outro personagem também importante da trama é Álvaro de Sá, um jovem nobre de confiança do fidalgo português. Então, na primeira parte, o romance se inicia com o aventureiro Álvaro de Sá e seus companheiros que, ao retornarem do Rio de Janeiro, encontram o selvagem Peri, que se encontra frente a frente com uma onça, com o intuito de agradar a senhora Cecília, que havia requisitado ver uma onça de frente a frente, cara a cara. Ele fazia tudo o que ela queria e chegou até a abandonar sua própria tribo, os Goitacás, por causa da linda jovem. Porém, há uma concorrência com Peri também, porque Álvaro também se apaixona por Ceci e tenta se aproximar deixando um presente em sua janela.
Mas Loredano, enciumado, que também era apaixonado por Ceci, derruba o presente da janela aos olhos de Peri, que viu tudo. No dia seguinte, Ceci e Isabel vão tomar banho no rio, quando são surpreendidas por 2 índios da tribo Aimorés. Peri aparece para defender elas e é vítima de uma flechada. E o motivo desse ataque era a vingança. Uma vez, Diogo matou sem querer uma índia Aimoré, e agora sua família toda está em perigo, porque eles mesmos eram antropófagos, ou seja, eles comiam carne humana. Então, Peri começa a suspeitar que haja um ataque à fazenda de Dom Antônio. Enquanto ele se reabilita da flechada com o uso de ervas medicinais, Peri ouve uma conspiração vinda de Loredano, que pretende matar Dom Antônio e sequestrar Cecília e Isabel para depois partir em busca do tesouro cujo mapa Loredano conseguiu de maneira escusa. Mas Dom Antônio acha que o evento às margens do rio, que quase pôs fim à vida de Ceci e Isabel, era uma brincadeira de Peri e resolve mandá-lo embora de sua propriedade. Ao início da parte 2, intitulada Peri, a narrativa retrocede em 1 ano e conta a história de Loredano, um frade carmelita que se apoderou de um mapa das minas de prata de Robério Dias. Ele abandona a vida religiosa e o nome de Frei Ângelo de Luca para se alojar na propriedade de Dom Antônio. A partir daí, ele nutre planos para se apoderar de Ceci. Nessa parte há também a narrativa do primeiro encontro dos personagens principais. O índio salva Cecília de ser esmagada por uma rocha e associa a imagem de Ceci com a Nossa Senhora, nutrindo total adoração e fidelidade para com a moça. De volta ao presente, Dom Antônio encarrega Diogo de levar adiante a honra da família e a Álvaro para que cuide de Cecília com a morte dele mesmo. Então, Dom Antônio descobre que Peri não estava brincando no dia do ataque às margens do rio e resolve perdoar ele. O índio, então, adverte Dom Antônio sobre a ameaça do ataque dos Aimorés. Enquanto isso, Cecília procura aproximar Álvaro e Isabel, que nutrem admiração um pelo outro. Na parte 3, os Aimorés, Dom Antônio manda Diogo para o Rio de Janeiro em busca de ajuda contra o iminente ataque dos Aimorés. Loredano entra no quarto de Cecília com o intuito de raptar ela, mas tem sua mão transpassada por uma flecha que Peri atirou no intuito de proteger Ceci. Enquanto Dom Antônio e Loredano lutam corajosamente, a fazenda é atacada pelos índios e, por um momento, todos se unem para lutar contra o inimigo em comum. Porém, Peri planeja se infiltrar junto aos Aimorés, se envenena e se deixa levar como prisioneiro. Na parte 4, enquanto Loredano prossegue seu plano diabólico de sequestrar Ceci, seus companheiros, cientes do verdadeiro interesse do ex-religioso, decidem matá-lo. Peri, então, é resgatado por Álvaro e releva seu plano ao amigo. Ele havia se envenenado com curare e se fez de vencido para os inimigos para que, ao comerem sua carne, que era uma prática comum entre as tribos indígenas, ingerissem tanto veneno que eles iriam morrer. Mas com o resgate, felizmente, Peri ingere um antídoto e se livra do efeito do veneno. Álvaro, então desfalecido, é entregue a Isabel. A moça, ao imaginar que seu amado estivesse morto, ingere veneno para acabar com sua própria vida. Com esse último beijo, os dois acabam com suas próprias vidas. Dom Antônio batiza Peri e incumbe de uma missão, levar Cecília até a casa de uma tia no Rio de Janeiro para que ela seja criada longe dos conflitos com os indígenas. Enquanto os dois fogem em uma canoa, Peri assiste à destruição da fazenda pelos índios e à morte de seus habitantes, inclusive Loredano e Dom Antônio. Quando Ceci acorda, fica sabendo desse acontecimento trágico e se sente cada vez mais próxima e encantada por Peri. No final, acontece uma enchente na Paraíba, o que faz com que os dois se abriguem no topo de uma palmeira. Quando a água os alcança, Peri evoca a lenda de Tamandaré. Arranca então a palmeira com suas próprias mãos, em um esforço praticamente inverossímil. A narrativa encerra com os dois deslizando pela superfície do rio. Desde a primeira parte, o cenário é descrito de forma muito romântica, muito lírica e poética, exaltando os aspectos naturais e sendo bem descritivo. Por último, mas não menos importante, eu queria destacar que Peri sofre uma filtração, entre aspas,
para uma visão mais europeia do índio, porque o herói índio nunca é um índio raivoso, um índio agressivo, é sempre o corajoso, o bravo e todos os adjetivos positivos possíveis. Ou seja, o índio de Alencar é o índio que ele quer que o mundo veja, não é o índio real. Até porque em uma passagem do livro a gente pode perceber que Peri, o herói de Guarani, aparece de camisa, o que é uma coisa meio irreal para aquela época. Agora vamos falar de Iracema. Iracema é particularmente minha obra favorita. É uma obra incrível, espero que vocês gostem também. Um romance brasileiro de José de Alencar, obviamente publicado em 1865. Se passa no século XVII, assim como o anterior. Porém, esse é do Ceará. É um romance de fundação do Ceará. Alguns chamam de lenda do Ceará, porque é justamente a fundação do Ceará, o fruto da relação do amor dos personagens gera o primeiro cearense, então é um romance de fundação. Ele possui também várias alegorias, então eu vou tentando explicar conforme vai passando. E o primeiro, eu já vou dar um spoiler, Iracema é, na verdade, um anagrama para América. E vocês vão entender no final por que disso. Bom, essa obra relata a história de amor entre a índia Tabajara Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e o europeu guerreiro branco Martim Soares Moreno, que inclusive existiu na história. Então, tudo começa porque Martim ficou encarregado de colonizar a região do atual Ceará e foi ali que conheceu Iracema, a índia mais linda da tribo Tabajara. Bom, o livro se inicia com essa primeira cena, que é meio que um flashback, a gente pode perceber, porque tem esse trecho que eu vou ler agora. Um jovem guerreiro cuja taz branca não cora o sangue americano, uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam, irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. Ou seja, a gente pode perceber que é um homem, um guerreiro branco, uma criança e um rafeiro, um cão. Os dois, ambos nascidos numa terra selvagem, ou seja, Brasil, América. E um guerreiro branco que não cora o sangue americano, que não é daqui. Os três estão saindo da costa do Brasil e indo para terras portuguesas, terras europeias. Então, essa é a primeira cena. Depois disso vem a apresentação de Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúne, mais longos que o talhe da palmeira. O favo do jardim não era tão doce como seu sorriso, nem a baunilha. Ou seja, ela sempre comparada à natureza e ela sempre é superior à natureza. É uma característica muito forte do romantismo. E também dá para perceber essa harmonia entre ela e a natureza. Ela tem até essa ave, a jandaia, que vive cantando o nome dela, Iracema, Iracema. Ela tem essa harmonia entre ela e a natureza. Então, depois dessa descrição, a Iracema estava tomando banho no rio, aparece então a figura branca do guerreiro branco, que é o Martim, e ela fica, assim, fascinada e até mesmo encantada. Há também o estranhamento por ela ver uma pessoa daquele porte branco, ela nunca tinha visto. O Martim já via porque ele tinha contato com a nação Pitiguara, que é a nação inimiga da Tabajara, que é a nação da Iracema, mas ela nunca tinha visto, então era uma coisa super nova, então houve esse choque cultural entre os dois. Então, entre aspas, a brancura da pele e o azulado dos olhos do Martim causaram choque na Iracema, o que fez com que ela, por um impulso, desse uma flechada nele. Então, depois ela levou ele para sua tribo, Tabajara, e apresentou ele para o seu pai, Araquém, que é o pajé da nação Tabajara e o pai da Iracema. Apesar de Martim ser aliado da tribo inimiga deles, que é a Pitiguara, ele foi tratado com total dignidade pelo pajé Araquém e foi tratado com muita hospitalidade, enfim, foi tratado com total respeito. Ao mesmo tempo, Martim ficou sabendo da função da Iracema na tribo. A Iracema era uma peça extremamente importante para eles, porque ela era meio que uma sacerdotisa, ela precisava se manter virgem para continuar com o ritual típico da cultura da tribo. Então, Martim já ficou meio, por isso, já que Iracema representa a potência das Américas e protege as tradições da sua tribo.
E desde a chegada do estrangeiro, a Iracema já começa a sentir essa atração por ele. E essa relação cada vez mais vai, entre aspas, acabando com a harmonia entre a Iracema e a natureza. Por exemplo, ela já não dava tanta atenção para a ave dela, que era a fiel companheira dela. Enfim, foi acabando com essa harmonia com o passar do tempo. Então tem esse outro membro da tribo que chama Irapuã, ele é o chefe da nação Tabajara e, entre aspas, muitas aspas, o vilão da história. No final a gente vai entender o porquê dessas tantas aspas que eu coloquei na palavra vilão. Então, Irapuã se opõe à presença de Martim na tribo por diversos motivos. Martim é um aliado da nação pitiguara e a necessidade do Irapuã de proteger sua tribo contra inimigos e não permitir a entrada de estrangeiros era muito grande. Então, ele não queria, de jeito nenhum, o Martim por perto. Porém, Araquém, que era o pajé da tribo, já tinha dito que ele era protegido dele, ninguém podia fazer mal ao estrangeiro, ele era o hóspede do Araquém, então ninguém poderia fazer mal ao estrangeiro, porque ele, enquanto ele estivesse sobre as custas do Araquém, ele estava protegido até que voltasse para sua terra de origem. Mas, sobretudo, Araquém sempre deixou claro para Iracema que se ela tivesse relações, qualquer tipo de relação com Martim, o resultado seria a morte. Então a prosa é perceptível já e que o final de Iracema não vai ser um final muito agradável para ela mesma. Então, com esse ciúme excessivo de Irapuã, porque ele também era apaixonado por Iracema, assim como vários outros membros da tribo, porque ela era a virgem dos lábios de mel e o Martim chegou e queria um romance com ela, sendo que todo mundo lá era apaixonado por ela e ninguém podia ter relação por ela ser realmente a sacerdotisa, filha do Araquém. Ela não pode ter relação com ninguém, ela precisa se manter virgem para continuar tendo o ritual da produção do licor de Tupã, que é um licor alucinógeno que faz com que eles fiquem meio loucos, assim, pra ter os rituais deles. Enfim, esse ciúme de Irapuã fez com que ele iniciasse uma perseguição atrás de Martim para realmente conseguir a cabeça dele. Ele queria matar o Martim. E Iracema diversas vezes entrou na frente dele e falou: não, vocês não podem fazer isso com ele. Ela sempre protegeu ele, ao mesmo tempo que ele não queria ser protegido por ter esse sentimento de homem não precisa ser protegido por mulher e etc. Mas ela sempre fez de tudo para proteger ele. Não só ela, como também Calbi, que era o irmão dela, Araquém, o pai dela. Todos eles defendem ele como se fosse da própria tribo. A partir desse momento, os dois se mostram muito apaixonados e com um desejo muito grande um pelo outro. Ao mesmo tempo que Martim tem consciência de que se eles tivessem alguma relação, Iracema vai estar fadada à morte. E sua tribo, de uma certa forma, também. Então, aquela era a última noite em que Martim passaria na cabana de Araquém. Então, ele já tinha acordado isso com Araquém e Iracema. Sabendo disso, ele pede para Iracema um pouco do vinho alucinógeno de Tupã, para que com a embriaguez, ele, em sonho, poderia possuir Iracema, já que fisicamente ele não poderia. Então, em um plano imaginário, nem que fosse, ele poderia matar esse desejo que ele tinha dentro dele de ter a Iracema para relações carnais. Ao mesmo tempo que não comprometeria a virgindade de Iracema, então ela permaneceria viva. Então Iracema faz a vontade dele e dá a ele o vinho de Tupã. Ele começa a ter alucinações, porém Iracema também não se contenta e acaba se entregando a ele fisicamente. Então o narrador até fala: Tupã não tem mais sua virgem nas terras dos Tabajaras. Então Iracema se entrega, mesmo que Martim não tenha consciência de que aquilo está acontecendo, porque ele está totalmente embriagado e está tendo alucinações o tempo todo. Não sabe que aquilo está realmente acontecendo no mundo real. No dia seguinte, quando Martim tá para partir, Iracema revela o que aconteceu realmente na noite passada e os dois fogem juntos, partindo para os territórios dos Pitiguaras, que era onde o Martim ficava. Ele tem o seu melhor amigo, Poti, lá, que é um índio.
E lá eles começam a ter uma vida juntos, vivendo realmente como um casal. No momento, Iracema se encontra grávida, tá passando os meses e Martim começa a sentir muito a distância da sua casa, que é Portugal, e ao mesmo tempo ele parece ter perdido o encanto por Iracema, ele não parece ter o mesmo fascínio que ele tinha há tempos atrás. E isso é meio que uma metáfora para o processo de colonização, que é a ideia do colonizador, depois dele ter saciado, feito todas as suas vontades, levado tudo que a gente tinha aqui na América, eles querem voltar para sua terra e fingir que nada aconteceu. Por isso, Martim pode ser relacionado a Marte, que é o deus da guerra, deus da destruição, por ele ter destruído, entre aspas, a nação tabajara e deixado esse rastro de destruição. Bom, a Iracema passa praticamente a gestação inteira sozinha, e essa tristeza e desamparo fizeram com que ela não tivesse nem leite para amamentar seu bebê. Então ela praticamente dá luz sozinha, Martim não estava com ela, e quando ele chega já é tarde demais, a Iracema estava com o filho nos braços nos seus últimos suspiros e não dava mais para salvar ela. Seu filho então é chamado de Moacir, que significa filho da dor, por justamente a Iracema ter passado por tanto sozinha. E então Poti, que é o melhor amigo de Martim, membro da nação Pitiguara, ampara Martim nesse momento de dor. E o corpo de Iracema foi enterrado à sombra de uma palmeira, em que a jandaia, sua ave de estimação, cantara em lamento a sua morte. E assim nasce o Ceará, que significa o canto da jandaia. Agora a gente volta àquela primeira cena, que é o Martim, juntamente com seu filho e um cão. O Moacir, o primeiro cearense, eles embarcam a caminho de Portugal. O desfecho se dá pela, entre aspas, morte da América, porque a Iracema morreu, e com isso a gente pode entender que o processo de miscigenação sempre se deu através de dor, mesmo que não sendo a intenção, a imposição do colono sempre traz um rastro de destruição junto com ele. Bom, agora vamos entrar nos romances urbanos, a pegada é um pouquinho diferente. Então, Lucila foi o quinto romance de José de Alencar, publicado em 1862. A história se passa no século XIX, assim, em 1855. O espaço é o Rio de Janeiro, para ser específico, a corte do Rio de Janeiro. E esse livro faz parte de uma trilogia de José de Alencar, que conta a história de 3 mulheres, são 3 livros, Lucila, Senhora e Diva. A gente vai falar de 2 nesse seminário, Lucila e Senhora. Conta a história de mulheres e coloca a mulher como papel principal, que foi uma ideia muito moderna para sua época. Então, se trata de um romance urbano que basicamente fala de hábitos e costumes da burguesia na corte do Rio de Janeiro no século XIX. Então, essa vibe de campo, de natureza, já não é tão predominante. E esse romance é um romance epistolar, porque o narrador é o Paulo Dias, e ele escreve cartas para uma senhora chamada GM, que é uma senhora meio misteriosa, e ela então teria pegado essas cartas e juntado e publicado o livro. Nessa narrativa há várias críticas à sociedade daquela época, e que até hoje podem ser consideradas válidas algumas. E também tem essa dualidade da parte da personagem principal, dela ser uma pessoa ao mesmo tempo considerada impura, mas pelos que conhecem realmente ela sabem que ela é uma pessoa muito inocente, de uma alma muito limpa e pura e muito bela. Bom, como eu já disse, Lucila é narrado através de Paulo, que é um personagem que se torna narrador para contar a senhora GM, o romance que viveu com a cortesã chamada Lúcia. Bom, em 1855, Paulo Dias chega ao Rio de Janeiro e vê pela primeira vez Lúcia. Sem conhecer ela de verdade, apaixona-se à primeira vista, pois enxerga nela uma menina encantadora de uma expressão muito linda. Mas essa expressão logo se desfaz, porque na primeira festa que ele vai, chamada Festa da Glória, onde Sá, que é outro personagem representante dos valores e preconceitos da sociedade, a apresenta como uma mulher bonita e não como uma senhora. Ou seja, ele revela a ele que ela não é uma mulher, entre aspas, digna. Ela é uma mulher
da vida, uma cortesã. A partir daí, então, Paulo começa a visitar Lúcia em casa. E por algum motivo, com ele, Lúcia não tratou ele como um cliente, tratou ele como um amigo até. Ela sempre falou com ele num tom inocente, nunca com segundas intenções, mas na segunda visita à casa dela, Paulo deixa de lado o tratamento cortês, que até então fizera com Lúcia, e agarra, acontecendo então o primeiro contato físico dos dois. No dia seguinte, há uma festa na casa de Sá, onde além de Paulo e Lúcia, são convidados também homens boêmios, como Sr. Cunha, Rochinha, Sr. Couto e outras 3 prostitutas. Então, nessa festa, pela primeira vez, a Lúcia se exibe nua diante de todos e faz muitos movimentos muito vulgares e muito polêmicos, entre aspas, para aquela época. Paulo, então, num primeiro momento, teve uma repulsão por toda aquela cena, mas então ele se mostra piedoso e compreensivo e os dois acabam tendo uma noite na mata. E esse é o ponto que marca o início da transformação de Lúcia. E na visão dela, o Paulo era um caminho para chegar à salvação, para sair daquela vida. Porém, estava tendo muita dificuldade na convivência dos dois, já que a sociedade daquela época a via como impura e indigna. Então, a Lúcia acaba revelando sua verdadeira história. Ela contou para o Paulo que, na verdade, ela se tornou uma cortesã por necessidade. Sua família inteira acabou falecendo por conta da febre amarela e ela não tinha dinheiro para se sustentar, então ela acabou se vendendo para um vizinho nojento que ela tinha. E quando seu pai ficou sabendo disso, expulsou ela de casa. Então ela foi para um prostíbulo, que era o lugar onde as cortesãs ficavam na época, e Maria da Glória, que era o verdadeiro nome de Lúcia, se torna Lúcia por conta de uma amiga dela, que tinha esse nome, que havia falecido, e ela acabou trocando os documentos, e a partir daquele momento Maria da Glória tinha morrido, e Lúcia, que foi o nome que ela adotou da amiga falecida, estava em vida e era uma prostituta muito bem paga e muito famosa na corte do Rio de Janeiro. Ela também revela que só continuou sendo prostituta para ganhar bastante dinheiro para pagar a vida da sua irmã mais nova, Ana, para ela, assim, não ter que passar pelo que ela passou. A partir daí, a Lúcia se retira da corte e vai morar numa chácara que ela comprou no interior do Rio de Janeiro. Ela leva a Ana para morar com eles dois nessa chácara, e esse amor entre os dois, que era um amor carnal, vira um amor espiritual. E é aí que a Lúcia revela para Paulo que ela tá grávida dele. Então Paulo começa a reconhecer, ele revela para todos que estava apaixonado por uma ex-cortesã, e então a Lúcia fala que não há possibilidade do neném nascer, porque ela tá muito fraca, ela tem um problema de coração, que desde o início da obra ela já deixa vestígios disso. Então ela diz que o filho dela tá morrendo no próprio ventre dela, e ela quer que ela seja o túmulo dele para sempre. Ela inclusive disse que queria que Paulo, após a morte dela, que Paulo casasse com a irmã dela para que ela tivesse uma qualidade de vida boa, mas Paulo recusou, claro. Ele disse que seria tutor dela. E dito e feito, quando a Lúcia faleceu, ele se tornou uma espécie de padrasto para Ana e cuidou dela até que ela se casasse. E muito tempo depois, Paulo encontra essa senhora chamada GM num jantar onde havia outras mulheres também. E entre elas começaram a falar mal das cortesãs e falar que elas não eram dignas. Então Paulo começa a defender elas, falando que elas não conheciam a história das cortesãs, o porquê elas se tornaram cortesãs. Então essas mulheres começaram a achar ruim com Paulo, que estava defendendo essas mulheres, entre aspas, de vida fácil. Paulo, então, não diz mais nada, volta para casa e escreve cartas contando sua história com Lúcia e contando a história de vida dela. E assim nasceu o livro Luciola. E Luciola, na realidade, é um nome de um inseto, um vagalume que brilha no pântano. Isso faz referência ao fato da protagonista, a Lúcia, ser uma cortesã, mas ao mesmo tempo uma mulher muito forte, de uma alma muito pura e linda. Foi extremamente corajoso da parte de Alencar de colocar a protagonista como uma cortesã. Apesar do final dela ser a morte, entre aspas, pagando por seus pecados, você se mostra uma mulher digna e de caráter, arrogante, com poder e até mesmo feminista em algumas partes.
Então, Alencar, além de ter essa fase indianista, careta, ele também tem essa ideia moderna de colocar a mulher na posição do poder. A Lúcia não era submissa, ao contrário, é excêntrica e com vontades. Porém, no desfecho, apresenta atitudes tipicamente do visão romântica e, a seu ápice, acontece a morte dela, tendo em vista que não há salvação para a mulher cortesã, a não ser a morte. Senhora é outro romance urbano de Alencar, pertencente à trilogia do Perfis de Mulher, Romances Urbanos, e foi pela primeira vez publicado em folhetim em 1884. A história se passa na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, e ela possui críticas com perspectivas atuais e aparentemente sem soluções. O livro é dividido em 4 partes: o preço, a quitação, posse e resgate, e tem o tema central, o casamento por interesse, esse amor por interesse. Nessa primeira parte do livro, O Preço, a gente conhece a protagonista, de nome Aurélia Camargo. No primeiro momento, a gente já vê ela rica e frequentadora dos bailes da alta sociedade. Ela sempre está acompanhada de uma parenta chamada Dona Firmina, afinal, nesse ponto da vida dela, ela já estava órfã. E a sociedade da época não aceitava muito bem as mulheres independentes ainda. Por mais que a Aurélia fosse responsável por tudo que ela tinha que andar na companhia do tio dela e da Dona Firmina para ser vista bem socialmente. A Dona Firmina, por sua vez, ensinava a ela que as pessoas só se interessavam por ela por causa da sua beleza e por causa da sua riqueza. Em um baile específico, a Aurélia se questionou sobre seu futuro e sobre sua educação. Então ela decidiu escrever uma carta para um senhor chamado Lemos, que é seu tio, pedindo-lhe que preparasse um casamento arranjado com um homem chamado Fernando Seixas. Esse homem, Fernando Seixas, era um homem muito interesseiro que estava noivo de uma mulher chamada Adelaide Amaral. Mas seu interesse por ela estava totalmente voltado ao dinheiro. Ele queria ter luxo e também queria ajudar sua mãe e suas irmãs, que ele tinha uma família que estava numa situação financeira bem ruim. Sr. Lemos, então, procurou ele e fez a proposta por 100 mil contos de réis, adiantando-lhe 20 mil contos de réis, o dote. Fernando, então, aceitou sem mesmo nem saber com quem ele iria se casar. Porém, quando ele descobriu com quem ele iria se casar, a Aurélia, ele se sentiu profundamente humilhado, já que quando eles eram jovens e pobres, com seus 18 anos, eles já foram namorados, e Fernando havia abandonado. Ele deixou ela para ficar com uma menina rica, com mais chances de proporcionar um futuro promissor, a tal da Adelaide Amaral, que daria um dote de 30 mil contos de réis para ele se casar com ela. Então Aurélia e Fernando acabam se casando, e na noite de núpcias, diante de seu marido, Aurélia chama ele de homem vendido, e é muito debochada e fria com ele. Agora vamos para a segunda parte, que é a quitação. Nessa parte da obra a gente começa a entender melhor a história da Aurélia, como ela ascendeu socialmente e se tornou uma mulher tão rica. A partir do momento que o pai de Aurélia se casou com uma mulher que seu pai não havia autorizado, entre aspas, ele não passou a herança dele para o filho, que quase morreu sem conhecer a própria neta. Então o pai de Aurélia morre e a mãe dela cria ela sozinha, e tem muita dificuldade. E foi nesse período que a Aurélia, com seus 18 anos, conheceu o Fernando. Ela era muito apaixonada por ele e era muito doce e meiga. Mas Fernando, como ele era muito interesseiro, ele acabou deixando ela por um casamento arranjado. Mas para Aurélia, o pior não foi nem ser abandonada por outra mulher, mas sim ser descartada por conta de dinheiro, por causa dos interesses do Fernando sobre Adelaide. Com o passar do tempo, a Aurélia fica órfã de mãe também, mas como nem toda tristeza, a notícia boa foi que ela herdou a herança do avô. E era uma grande herança, era um dinheiro enorme que deixou o dinheiro de Adelaide no chão. A partir daí, ela começa a ser bem vista socialmente e, como consequência, ela também se torna muito fria e muito calculista. Então a gente tem essa transformação extrema da personagem principal, que vai de meiga a sociável para fria e totalmente egoísta. A Aurélia passava nos bailes olhando os homens e atribuindo-lhes valor, calculando quantos contos de réis valeria pagar de dote para cada tipo. E o dinheiro foi motivo para tornar ela cobiçada por vários pretendentes interesseiros. Já na terceira parte do livro, a gente lê como era a rotina do casal de Fernanda e Aurélia. Ele conta que a vida era totalmente de aparências, porque os dois andavam de mãos dadas, faziam carinhos, gentilezas e tudo mais nos bailes e na frente dos amigos.
Mas, contudo, quando eles ficavam sozinhos, eles dormiam em quartos separados, eles se tratavam muito mal, usando apenas palavras de acusação, cheias de raiva e rancor, ironia e sarcasmo. Fernando até se via como um escravo de sua própria esposa, por isso o nome do livro é Senhora, porque ela era meio que a senhora dele, a dona dele. Ele tinha que obedecer ela em tudo, já que ela tinha que, entre aspas, comprado ele, então ele tinha que fazer todos os desejos dela. Finalmente, na última parte do livro, é nessa parte que acontecem as coisas mais importantes da trama. Então, o desejo entre Fernando e Aurélia vai aumentando, mas eles não se deixam envolver por orgulho. Fernando suporta essa humilhação da mulher até conseguir dinheiro suficiente para cobrir tudo que ela havia gasto investindo no casamento. Ele não estava mais interessado no luxo e conseguiu trabalhar com dedicação em um negócio bem importante. Fernando já não era o mesmo homem que buscava um casamento arranjado e ser sustentado pela esposa. Eles se tornaram trabalhadores. Então os dois se olharam como estranhos e despediram-se, já que Fernando não tinha conseguido dinheiro para Aurélia. Mas Aurélia confessou todo o seu amor que tinha por Fernando. E ela declarou que pela mudança pela qual os dois passaram, o passado podia ser esquecido e eles poderiam viver o amor que sentiam. Fernando, ouvindo essa confissão, ele beijou ela e eles se reconciliaram. Aurélia, diante de tudo isso, fez outra revelação. Ela mostrou que o testamento que ela havia escrito no dia do casamento, nele estava declarado que ela o amava e que deixava toda a sua fortuna para ele. Eles fizeram as pazes e consumaram o casamento, dessa vez com amor. As obras de José de Alencar influenciaram muito o mundo cinematográfico e artístico de modo geral. Em 1991, a Rede Manchete de televisão produziu uma minissérie baseada no romance de Alencar, O Guarani, dirigido por Marcos Sketchman. Em 1996, foi lançado o longa-metragem O Guarani, dirigido por Norman Bengel. A obra também foi adaptada para histórias em quadrinhos pela editora Cortez. O compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes compôs também uma ópera chamada O Guarani, inspirada na obra. Em 1916, foi feito Lucila, filme mudo baseado no livro de Alencar, dirigido por Franco Magliani. Depois, em 1975, foi produzido Lucila, o Anjo Pecador, uma outra adaptação cinematográfica do romance. E em 2005 fizeram Essas Mulheres, telenovela da Record TV, baseada na obra também. A personagem que dá nome ao livro, Iracema, é tema de várias pinturas e esculturas no Brasil. Iracema foi adaptado para os cinemas em 1969, sob o título de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, dirigido por Carlos Coimbra. Em 1951, pela editora Brasil América Limitada, foi ilustrada uma história em quadrinhos de Iracema. Senhora, lançada em 1975, foi uma telenovela baseada na obra de Alencar. E também a telenovela Essas Mulheres, da Record TV, tem influência da obra. Além disso, produziram 2 filmes inspirados pela obra Senhora e uma história em quadrinhos. Como resultado de seu trabalho, as obras de Alencar apresentam a cultura do povo, a história e as regiões brasileiras com uma linguagem inovadora para a época. Ele consolidou o romance brasileiro ao escrever movido por um sentimento de missão patriótica. Discutiu incessantemente a questão da autonomia da nossa literatura, procurando eliminar as influências portuguesas sobre a mesma. Ele foi o primeiro ficcionista a perceber a vastidão e a diversidade do nosso país, intuindo algumas especificidades regionais e abrindo um filão, que é uma narrativa de temática rural, que continua presente na ficção contemporânea. Ele problematizou a questão da língua brasileira e criou uma própria linguagem literária original, muitas vezes de grande densidade poética. Em muitos dos seus romances demonstrou um esforço estético, uma capacidade de elaboração artística que não encontramos em nenhum outro prosador do período. Por esses e outros motivos, José de Alencar pode ser até considerado o fundador do romance brasileiro.